Ora bem, hoje vou falar um pouco sobre o controlo. Controlo que, na maior parte das vezes, quem tem ansiedade tem muita dedicação em querer controlar. A ansiedade por si só, ela manifesta-se de maneira imprevisível. Ou seja, em momentos que provavelmente tu não estás à espera, ela acontece. Ela acontece em momentos que também estás à espera. Porque a preocupação vai-se acumulando e depois vai ter que chegar a um ponto de ruptura. E quando tu tens preocupação, para quem não entende isso, a preocupação funciona como um mecanismo de controle. Ou seja, tu queres controlar todos aqueles sentimentos, todos aqueles sintomas que derivam da ansiedade. Existe algo que o yogi Sadhguru contou em uma história que é muito engraçado, que é o seguinte. Ele disse que havia um pássaro que estava num galho de uma árvore e estava meio que a chover. Entretanto parou de chover, ele abriu as asas e foi voar um bocadinho. Passado um bocado voltou a chover, e bastante, e então as asas ficaram muito pesadas e ele caiu ao chão e ele não se conseguia levantar por causa do peso. Entretanto passa uma vaca e a vaca teve que fazer necessidade e as fezes caíram em cima do pássaro e ele ficou dentro das fezes. Ou seja, cá fora estava a chover bastante e estava muito frio. Só que como ele estava dentro das fezes, lá estava muito quentinho. E o que é que acontece? As asas dele aos poucos e poucos começaram a ficar mais leves, começaram até de certa forma a descongelar, porque estava bastante frio lá fora, e ele estava muito bem lá dentro. Passado mais um bocado, ele já estava a cantar e há um gato que passa e esse gato começa a ouvir o cantarolar do periquito, do pássaro. Entretanto ele começa com as gânfias a querer ver o que é que estava dentro daquele monte de estrume. Ele encontra o pássaro e ele come o pássaro. Ou seja, e a moral dessa história foi: nem toda a gente que te atira com merda quer o teu mal, mas também nem toda a gente que te salva da merda quer o teu bem. E isto transmitindo para a ansiedade, numa metáfora diferente, não é porque tu estás a ter um dia mau, um dia com muita ansiedade, que tu não podes ter um bom dia. Tu não podes optar por uma postura de ser feliz, de querer estar presente naquele momento. E nesse momento acaba por haver talvez a falta de descontrole da situação, mas um controle de percepção daquilo que está a acontecer. Que por sua vez também, se tiveres a ter um dia bom, não quer dizer que as coisas também tomem uma direção diferente. Que tenhas um dia assim mais em baixo, um dia mais depressivo, um dia mais ansioso, sintomas a aparecerem do nada. E o que é que a gente deve abraçar nesta situação? A gente para já tem de deixar de abraçar o controle, porque temos que abraçar a imprevisibilidade da vida. Porque a vida é imprevisível. Tu não controlas a tua ansiedade. Tu não consegues fazer isso. Porque a ansiedade tem que se manifestar. Porque existe algo ali dentro que precisa de ser libertado. E tu, ao abraçares a imprevisibilidade desse momento, tu estás a deixar de lado o controlo que
tu estás a tentar incansavelmente deter para que os teus sintomas diminuam, para que não tenhas essa ansiedade, mas ao mesmo tempo tu estás a criar mais excesso de preocupação, mais excesso de tensão mental e tensão emocional, fazendo a tua ansiedade crescer mais. Portanto, é muito importante quando nós olhamos para a vida sabendo que ela é imprevisível e tomando uma postura em que, com a tua percepção, porque é a única coisa que tu consegues controlar, é a decisão de postura que tu vais ter, decidires viver nesse momento intensamente. Ou seja, é como se tu conseguisses caminhar pelo inferno, conseguisses caminhar pelas chamas sem te queimar. E isto é desafiante, porque os sintomas são muito grandes, às vezes são difíceis de lidar, mas uma coisa é verdade: se tu te preocupas demais com isso, se tu queres controlar isso, tu estás a gerar mais tensão, tu estás a gerar mais carga em cima daquilo que tem que ser libertado naturalmente. Porque, como eu falei num vídeo anterior, a ansiedade é um processo de cura, é um processo de libertação de energia. Aquela energia tem que ser mandada para fora. Porquê? Porque, tal como águas paradas viram um pântano, energias não canalizadas ficam ali também como se fosse um pântano e começam a cheirar mal e começa a fazer com que o teu corpo fique sobrecarregado, fique tenso. E se tu conseguires viver com essa imprevisibilidade, parabéns. É esse tipo de postura que a gente tem na vida, porque é o que é. A vida é imprevisível e nós não temos aquilo que queremos, nós temos aquilo que realmente necessitamos. Então, se a ansiedade está-se a manifestar, é porque existe algo que tem que ser libertado, existe algo que tem que ser aceito tal como é, e existe algo que nos mostra uma lição de que não tem que haver reatividade perante aquilo que está a acontecer, perante os sintomas. Portanto, este foi o vídeo que eu quis falar um bocadinho sobre a imprevisibilidade da vida e o controlo que a gente quer ter sobre essa imprevisibilidade. E tu verás que quanto mais tu aceitares a imprevisibilidade da vida e tu aceitares as coisas como elas são, menos reatividade tu tens, mais passividade tu tens. Tu tornas-te mais pacífico relativamente às situações. E isto não só afeta toda a tua ansiedade, todo o teu campo mental, todo o teu campo emocional, mas como afeta várias outras áreas na tua vida. Então, procura esta postura na tua vida. Procura esta postura de calma. Procura esta postura de aceitar as coisas tal como elas são. E tu verás as diferenças. Deixa um like para eu continuar a fazer vídeos e cá estaremos no próximo vídeo.